Bem-vindo ao Papo Sério com Ali Clement. E hoje o papo é sobre grandes mulheres que lideram empresas. Quais são as dificuldades, os dilemas, as dores, os amores? Bom, a gente está aqui, claro, na 7.200, que vocês sabem que eu amo, com esse monte de coisas lindas ao redor, com um look lindíssimo do ateliê Eu Diva e sempre com a segurança da 5IT Solutions. Vamos embora? Vem comigo. Mulheres à frente de empresas. A gente sabe que esse é um dos papéis mais desafiadores para nós que queremos ser tudo, né? E conseguimos ser tudo, mas tem uma série de questões, uma série de dilemas envolvidos. E eu trouxe hoje duas grandes mulheres, duas empresárias, minhas amigas, minhas aliadas, e que são exemplos. Eu sei que nem tudo dá certo, né? No tempo todo, mas são exemplos de sucesso para inspirar vocês e compartilhar alguns dos seus insights, quem sabe auxiliar nessa jornada não só do empreendedorismo feminino, mas mesmo do empreendedorismo como um todo. Certamente muitos homens também vão se impactar. Cris Prato, proprietária da Farmatec, uma farmácia de manipulação, que para mim é o padrão master aqui do estado, aliás, que todos os nossos convidados recebem um mimo da Farmatec, e a Eduarda Trindade, que é a fundadora do Grupo Vidal Trindade, um escritório de advocacia, direito bancário, comanda, descomanda, faz e acontece, e tem outros negócios também, né, Eduarda? Então, são duas grandes mulheres que eu admiro muito, tenho certeza que vocês vão admirar também. E eu quero começar perguntando, gurias, porque quando a gente se torna, né, quando a gente cria um negócio, a gente não imagina tudo que vem pela frente. Qual é o maior desafio, olhando agora assim para trás, que vocês enfrentam diariamente? Vai, Duda. Posso começar? Vai. Eu acho que depois de um certo... Acho que tem fases. Todo negócio tem fases. No início, o difícil é a validação. É ver que o negócio deu certo, é ver que aquilo ali que tu tá se empenhando tá trazendo resultado, tá mudando a vida das pessoas, porque também tem um objetivo por trás, né? E aí depois, conforme o tempo vai passando e começa a ser validado aquele negócio, tem muito da gestão de pessoas, que eu acho que acaba sendo algo muito desafiador depois que nós crescemos em um determinado ponto, né? Eu acho que a Cris vai concordar comigo, porque a gente está trabalhando com pessoas, vidas, expectativas, e alinhar tudo isso à cultura de uma empresa é algo muito difícil. Então eu acho que, dependendo da fase, passa por esses dois momentos. Só deixando um parênteses, porque eu acho que e aí depois vocês pegam esse gancho quando acharem que faz sentido. A mulher tem isso que é, a meu ver, o grande ativo, que é a sensibilidade e o jogo de cintura para lidar com pessoas. Porque sem dúvida, o que há de mais difícil. Não é um aprendizado. Eu acho, Ali, que para mim o maior desafio, eu sou farmacêutica, e eu não sou gestora. E a empresa foi crescendo, e ela chegou num momento que ela precisa de gestão, que ela precisa de dados, ela precisa de números. Então, tanto eu quanto a equipe estamos numa jornada de amadurecimento, de crescimento, para nos tornarmos também gestores. Pois é, porque isso é interessante mesmo. A pessoa que é farmacêutica... Técnico, né? Técnico, eu sou uma técnica, eu falo de medicamento. E de exatas ainda, né? Adoro escrever artigo, participar de congresso, dar aula. E como é que foi o dia que tu te deu conta que, puxa vida, e agora eu tenho uma empresa para gerir? Não se deu conta ainda. Ainda estou em fase de... Agora pensando sobre isso. Mas é importante se cercar de pessoas que possam te auxiliar nesse processo. Hoje a farmácia tem um conselho consultivo. Então, são pessoas de outras áreas, inclusive da área financeira, da área de tecnologia, que vêm até a empresa e ajudam, dão ideias. A gente contratou muitos consultores da área financeira. Gente, é muito difícil para a gente conseguir colocar lá naquela ponta do lápis, efetivamente, entradas, saídas, ainda mais a empresa no tamanho que hoje ela tem, né?
Pois é, hoje são quantos funcionários? Mais de 70. É gente, né? É gente. Diretos, né? A gente tem os indiretos ainda, como prestadores de serviço, motoboys, uma equipe gigante, segurança. E com uma dificuldade extra, a meu ver, que é a questão... Não, claro que todos os serviços a gente precisa ter um controle de qualidade, mas no caso de uma farmácia de manipulação não pode dar errado, né? Porque senão a pessoa, ela efetivamente pode sofrer algum problema, morrer, enfim. E isso deve ser uma responsabilidade gigante, né? Eu acho que, obviamente, como farmacêutico, isso da parte da empresa está muito bem estruturado. Para tu teres uma ideia, a gente tem 2 farmacêuticos que têm doutorado lá dentro. Tem uma equipe enorme de farmacêuticos, então a parte de produção, de controle de qualidade, isso eu vejo a gente numa evolução e num patamar realmente muito acima, não é por nada que tem o reconhecimento que tem. Mas como tu me perguntou qual era o meu maior desafio, para mim essa questão de saber que não é só uma farmácia de manipulação, olhe bem, ela é um negócio. E eu preciso saber administrar esse negócio. Não, até porque, por ser um negócio, tem uma responsabilidade gigante sobre as pessoas que estão lá. Porque acabam sendo não só aquela pessoa, mas famílias que muitas vezes dependem, né? Acredito que também tem isso. E sabe que é interessante trazer esse ponto, porque a gente vive em um momento em que o empresariado é detonado, né? A gente sabe que paga um monte de imposto, tem uma série de dificuldades, burocracia, e ainda carrega o peso da vida dos outros. E como isso acaba sendo algo também que é um fardo. É bom, mas é um fardo. E a gente lida com 2 desafios, né? Que é manter a saúde do negócio, a saúde financeira, e manter também as pessoas motivadas, querendo trabalhar, querendo engajar para realmente aquilo ali dar certo. Porque, claro, a gente está trabalhando com expectativa e trabalhando com o sonho das pessoas, né? E aí todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir. Que bom que fosse, todo mundo quer crescer dentro da nossa própria empresa, né? E seguir Mas juntos. isso é cultura, né? Muito, isso é algo que a gente gestão. tem trabalhado muito nessa jornada que eu te disse da Cris deixar de ser só técnica para ser uma gestora, é realmente trabalhar um dos pontos, a cultura, o que são os nossos princípios, os nossos valores, e que todo mundo entenda que isso não é negociável. E trabalhar alinhado, né? É que isso que gera o engajamento interno também, né? Não é só a questão do ir lá e receber. Claro, todo mundo gosta de dinheiro, mas é o de saber que tu faz parte de uma empresa que tem tais valores. Exatamente. Nós falamos muito lá no escritório sobre entender, né, os líderes, entender com a equipe qual é o que motiva aquela pessoa, porque nem todo mundo é dinheiro. Às vezes é o reconhecimento pessoal, às vezes é poder, olha, quero buscar minha filha mais cedo no colégio, quero ter uma semana a mais de férias no ano, e aí conseguir motivar de acordo com o que a pessoa também deseja. Isso, mais do que cultura, também é um alinhamento, né? O que ainda que mais faz na diferença? Geração mais jovem. É. A geração mais... geração X, Y, né? Eu já me perdi, eu já não sei mais já tá na... A gente é meio... Nós somos meio X, mas eu já me sinto meio Y. Não, eu sou X. Não, eu fico ali nas beiradas. Nas beiradas. Não. Agora, essa aqui eu não sei mais. Não, essa é jovem. Agora um alfa, eu acho que são os que nasceram aí. Os nossos filhos. Mas enfim, acho que é uma geração que quer muito mais qualidade de vida do que necessariamente um apartamento, um carro ou dinheiro. Querem outras coisas, têm outras expectativas. Então isso também é um desafio, imagino que tu também enfrente de liderança, porque já não existe mais uma liderança vertical, uma hierarquia propriamente dito. Hoje já pensa eu, né, X, tendo que trabalhar com uma geração que a liderança é horizontal, né, não é por hierarquia, e que quer qualidade de vida. Então desafiador. É um desafio. Eu até, desculpa te interromper. Não, vai que depois tem uma outra pergunta. Eu até nem vejo tanto a questão da hierarquia. Claro, porque tu já é outra geração. Mas eu trabalho muito com estagiários. E aí lá no escritório nós temos estagiários de ensino médio, de ensino superior, de administração, de direito. E aí o que eu vejo é a questão da qualidade de vida, mas assim, a flexibilização, né? Eu quero entregar, mas eu também quero muito daquele reconhecimento a ponto de poder ter uma qualidade maior, de poder de manhã ir correr na orla, de conseguir cedo, exatamente, ter uma semana mais de ter um férias. equilíbrio Mas de vida social. É possível fazer isso, Duda, assim, eu pergunto, porque eu acho realmente que o ideal é que as pessoas possam negociar os seus contratos, inclusive contrato de trabalho.
né? Assim, mas teria que mudar a que lei. bom, isso seria o ideal, né? Teria As que pessoas mudar porque a tudo lei. tão engessado, mas daqui a pouco é isso, a pessoa não quer só É que o custo, dinheiro, quer amar. o custo de um colaborador ele é muito muito alto. Ele é absurdo. Eu tô rindo porque só a produção prestou atenção no meu trocadilho, mas vocês estavam aqui super pensando no negócio. Mas, Ali, assim, realmente, a gente teria que ter uma redução muito significativa da carga tributária sobre a folha. E teria que ter um custo menor para que a gente pudesse ter condições de flexibilizar. Hoje, pelo menos ao meu ver, dentro do meu modelo de negócio, eu não consigo ver como que a gente poderia flexibilizar com o peso que a gente tem de salários e tributários. E como é que fica se a gente trocar a escala para 5x2? Cara, vai ser um problema para Assim, todo mundo. É importante a gente abordar isso de forma prática, porque o que a gente vê sempre é muito o debate no âmbito político, né? E até mesmo eleitoreiro. Para aqui, para baixo. Assim, vocês são empresárias, proprietárias de empresas, eu diria, o médio porte, né? Não sei qual é o corte aí, mas 70, 80, 90 são empresas com um tamanho robusto, só que não são as multinacionais, que daqui a pouco podem ser suportadas financeiramente por outro, né? Ter aportes financeiros de outra hora. Como absorver isso? Até porque, assim, a Cris falou muito bem da questão dos impostos tributários, mas a gente tem um encargo trabalhista muito grande. Sim, né? Tributário então, e trabalhista. A gente pega, por exemplo, um funcionário, que o valor do salário seria, sei lá, 3 mil no bruto, tem os descontos que vão direto para o governo, tem a parte do funcionário, ninguém fica tão satisfeito. A empresa não fica tão satisfeita e o colaborador também não. Quem mais ganha é o governo, tá? Infelizmente. Sim, mas isso eu não tenho nenhuma dúvida. Isso eu não tenho. Ali, eu acho que tudo vai se remodelar, mas no fim das contas, as empresas vão precisar, pelo menos no meu modelo que funciona por muitas horas, eu lido com saúde, eu não posso simplesmente me dar o luxo, agora eu vou fechar e não vou atender. Eu acho que no fim os preços vão acabar se elevando e quem infelizmente paga a conta é sempre o consumidor final. No final das contas. É uma medida eleitoreira muito bonita para inglês ver e depois todo mundo literalmente para inglês ver no caso, porque lá eles conseguiram fazer essa adequação, mas é um outro universo. Modelo completamente diferente, né? E o que a gente também tem que tentar pensar que isso vai refletir nos preços, mas também vai refletir no mercado de trabalho. Porque tem empresas que não vão conseguir suportar fazer essa jogada com colaboradores efetivamente contratados na CLT, né? E querendo ou não, infelizmente, talvez o emprego informal acabe retornando em uma taxa mais elevada, como retornou, né, alguns anos atrás. Agora, eu tive um insight falando com vocês e eu quero usar vocês como um momento para eu falar isso. Sabe que eu convidei vocês para virem falar sobre mulheres à frente de empresas, né? Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando que eu não devia mais fazer isso. Como a gente tem que parar de segmentar a mulher como sendo assim, não, hoje nós vamos falar sobre mulheres à frente de empresa. Não, são proprietárias de empresa. Casualmente são mulheres. Não sei se vocês concordam comigo. Tipo assim, porque no fim das contas, a gente tem que sentar na mesma mesa sem notarem que é mulher, que é homem. Não, é todo mundo empresário. Mas com desafios muito sem dúvida muito nenhuma. maiores. Mas aí, então vou largar ainda. Então vou deixar para vocês, tá? Vou deixar para vocês essa questão. Porque, mas a sensação que eu tenho ao falar isso é que, não é que eu tô minimizando, gurias, mas parece que eu tô pegando na mãozinha e dizendo assim, vamos falar sobre mulheres à frente de empresa. Na verdade, vocês não precisam disso, vocês são empresárias. Vocês entenderam? Claro. E não seria importante esse tipo de atitude de parar de falar em mulheres à frente de empresa? Não, estou com empresárias. Eu acho que depende. Tá, sabe? Vamos lá, não, eu vou trazer aconteceu trouxe comigo. o dilema aqui pro negócio. Eu abri o escritório com 22 anos. Então, recém de sair da faculdade, muito nova, pequena, né? Eu sou baixinha. Pequena notável, eu digo que é pequena notável. Sou pequena, então assim, uma impressão de uma menina que tá ali. E aí, uma vez eu fui fazer uma entrevista com um advogado pro escritório, e eu me lembro que eu perguntei, tava falando da última experiência, por que tu tá saindo, né? Quer sair do lugar que tu tá trabalhando? E ele falou assim pra mim, meu chefe faleceu, quem assumiu foi uma guria. A filha dele, advogada, assumiu, ele tem 30 anos, na época eu tinha 24. E aí ele falou, eu realmente não tinha condições de ficar trabalhando com uma pessoa, podia ser minha filha, ser minha chefe. Eu acabei a entrevista muito sutilmente, e aquilo ali ficou
ficou ali guardado, porque eu não consegui dizer que eu era dona do escritório. E eu passei dias pensando como que eu vou dizer na próxima vez que eu sou dona do escritório. Então, traz insegurança também a maneira como as pessoas enxergam quem... Hoje em dia, e são quase 10 anos Sim, empreendendo, aí agora né? tu já tem a tua própria estrada pra Exato, ter a te gente vai, fortalecido, exatamente, né? mas é um caminho muito longo até isso acontecer. Eu me lembro que até eu casar, eu sou casada, tenho 2 filhos, até eu casar e ter meus filhos, eu ainda me sentia insegura, eu ainda sentia assim, por que essa pessoa vai querer trabalhar comigo, né? Eu tinha esse peso, assim, a gente se auto-sabota muitas vezes, né? Ou muitas vezes, logo que eu comecei a ter uma equipe de RH dentro do escritório, eu tinha um RH, pessoas mais velhas, ou eram homens e tal. Eu primeiro fazia passar a entrevista pela pessoa e depois vir pra mim, porque eu pensava assim, não, deixa a pessoa levar a sério realmente a entrevista e depois vai pra falar Olha que comigo. loucura, né? E aí a gente, e isso é uma questão assim, por isso que quando tu diz, ai, é importante, sou empresária, mas é importante reforçar que existem lugares, e não importa onde, que as mulheres vão ser talvez até muito melhores que Não, homens. olha só, eu não tenho nenhuma... Me perdoem, homens, eu não tenho nenhuma dúvida de que a mulher tem um potencial, não é que toda mulher é melhor que todo homem, não é isso, mas que a mulher tem um potencial de desenvolvimento, de explosão, até por ter essa versatilidade, essa visão, né, global, ainda mais quando vira mãe. Tá? Não, a sensibilidade ela é muito maior, né? Muito Exatamente. maior. Eu tinha um receio muito grande quando eu engravidei de como ia ser a minha vida profissional depois daquilo ali, porque... Detalhe que ela tem 2 filhos, sendo que um tem meses de idade ainda, tá com 7 7, 8 meses, meses. 7 meses, Então, né, que tu não teve licença maternidade. Não, nem do primeiro, nem do segundo, né? Normal, né? É empresária. 15 dias e voltei pra o pra nosso rotina. padrão. O meu é 17 dias. É isso. Eu tô 17 dias. E que é o ônus também de ter, né? É o ônus de ter um negócio, de ter uma empresa. Então, assim, a pessoa opta por não ser colaborador de uma empresa. Então, tem coisas boas e tem coisas ruins, né? A licença de 6 meses, esquece. O que falta, talvez, é que o povo, em geral, valorize mais. Que a gente desmistifique essa coisa que o empresário é explorador, que o empresário isso. Não, tá todo mundo no mesmo barco trabalhando e sendo explorado pelo governo, né? Não era Sim, para na falar verdade, de assunto polêmico, mas é mas que é a gente verdade. é explorado É que é na verdade, né? pelo governo. E quem movimenta, quem gera empregos são os empresários, né? Se a gente gira a somar economia. aqui, né, Cris, entre 2 empresas, a gente tá falando de quase 200 pessoas. Olha Pessoas, quantas famílias. sem falar todo mundo alcançado através das suas famílias. E aí a gente vê a importância e é bem o que tu falou, né? É uma mudança realmente de cultura e de atitude diante dos empreendedores que, na verdade, passam por situações muito complexas para conseguir montar o seu negócio e manter o seu negócio. Manter, Exatamente. para mim, foi um desafio no começo. Tu falou do teu desafio no Quantos início. anos já tem a Farmatec? 17. Para mim, o meu grande desafio no início foi realmente manter. Por que, Cris, assim, tu te lembra de algum... Porque, assim, é uma empresa ainda dentro do mercado do varejo, não era uma empresa conhecida, o gaúcho é um pouco fechado para empresas novas, coisas novas, ainda mais dentro da área da saúde. Então foi muito difícil, Ali, muito difícil conquistar meu espaço. E o mercado do wellness bombou há pouco Mas tempo, nem pelo né? wellness, né? O gaúcho ele tem muito aquela questão de ter uma absoluta confiança, ele precisa conhecer, ele precisa validar muito aquela empresa antes de confiar nela. Isso é um processo que leva muito tempo, especialmente dentro de uma área como farmácia de manipulação. Então, claro, o início foi muito difícil por conta disso, né? Não tinham os clientes. E por que tu escolheu farmácia? É uma pergunta totalmente aleatória agora. Por que tu fez a faculdade de farmácia? Porque eu adoro química, adoro biologia, adoro Eu matemática. acho isso muito louco. Como é que alguém pode gostar disso tudo, entendeu? Ai, adoro, adoro. E realmente, assim, não faria outra coisa da minha vida. Foi muito difícil o começo, mas eu acho que ser um começo difícil faz com que hoje tu olhe para trás e tenha mais gosto o que tu alcançou. E orgulho, né? Tenha mais orgulho. É porque já é uma estrada, né? De ambas, assim, a Eduarda também trocou agora há pouco o escritório. E aí tu chega lá e diz, nossa, isso tudo é construído. A Farmatec nem se fala, que é aquele lugar também lindo que tu chega lá e... Aliás, Mas a Cris foi nos construído recebe com trabalho. Com trabalho. Muito A gente trabalho. não vê. Não ganhou, A não gente veio, não né? vê. A gente não vê. E ainda nos recebe. Aí entra de novo o feminino.
a gente é recebido com tanto carinho, né? Com todo aquele olhar também afetivo da dona da empresa, que acaba transparecendo nos pequenos cuidados do serviço que é prestado. E eu acho que essa é uma das grandes também virtudes quando se tem uma proprietária que está lá, né? Claro, não que tá, todo dia acaba, de certa forma, impactando o negócio. É esse olhar também aos detalhes na prestação. Nós estamos lá junto com a equipe, trabalhando junto, disseminando aquilo que a gente precisa que seja entregue. Pensa, o nosso maior bem é a saúde das pessoas. Então a gente tem um cuidado imenso e estar lá todo dia, Ali, é uma maneira de representar para todas aquelas pessoas a importância disso, lembrar todo dia da importância disso. E teus filhos que já são maiorzinhos que os da Eduarda, então os teus ainda não têm essa percepção, talvez. Porque tu ama a pessoa, vocês são mulheres, nós somos mulheres com uma agenda muito pesada, com uma série de responsabilidades, né? Como é que vocês entendem que isso beneficia, se é que beneficia, eu entendo que em geral beneficia, também a relação e a criação dos filhos? Ali, eu vou abrir um parênteses. Primeiro que nada disso seria possível sem um grande marido. Porque ter uma agenda pesada só é possível porque um grande marido segura as pontas. Então a gente está falando tanto das mulheres, mas não podemos deixar de falar que é um grande marido que está ali junto, segurando a mão, apoiando. Que te permite dividir, né? Que permite voar, né? E... Qual que era a pergunta mesmo? Como é que... ela queria fazer a declaração de amor. É isso aí. Não, mas é importante isso, porque nenhuma mulher voa com filhos se não tem um bom marido do lado. Fica muito mais Patricão também. Não, Patricão segura, faz 6 anos que ele segura de noite ali em casa os filhos, né? Porque eu vou pra TV, vou fazer programa toda noite. Olha que homem mente aberta. Brincadeira, gente, pelo amor do Senhor. Tá? Por favor, Patricão, vocês entenderam. ela, eu vou pra ela atualidades, pampa. Mas, claro, aí assim, chega em casa, tem uma série de outros detalhes, né? As crianças nem sempre tomam banho, mas não tem problema. O que importa é a segurança de tu saber que tu vai voltar e tá tudo bem. Eu acho que agora, sim, respondendo a tua pergunta, por mais que a gente seja um pouco ausente em casa, a gente é um exemplo. Eu posso não ser a pessoa mais presente, consigo fazer tudo, tento. Mas eu tenho certeza que lá no futuro, os meus filhos vão se inspirar numa mãe que trabalhou, que lutou para ter seu espaço, que conquistou as coisas pelo suor do trabalho dela. E que eu tenho certeza que isso vai ser uma inspiração para eles. Para que eles possam seguir o caminho deles de forma honesta, estudando, trabalhando. Tu, Eduardo? É muito engraçado porque o meu filho mais velho vai fazer 5 anos. Ele conhece, é um mini terrorzinho. E aí ele falou... Ele é um amor. Um amor... É pra exportação. Né? E nós estávamos conversando esses tempos e eu tenho costume de falar em casa, no telefone muito, né? Sobre trabalho, enfim, final de semana, provavelmente também, né? Que a gente não consegue se desligar totalmente. E aí um dia, na sala, ele pegou o telefone de casa e falou assim... Oi, sou o João, meu cliente? Eu sou o João, advogado. Meu filho tem 4 anos. E aí a gente comentou, meu marido também é advogado, e nós comentamos depois, olha, involuntariamente, a gente, de alguma maneira, aquilo ali impregnou nele, né? Ele começou a ver e quis replicar. Então, por mais que eu me sinta ausente, eu acabo me sentindo não ter tido licença maternidade. Eu trabalho, né? A culpa materna tá acompanha presente, sempre. Exatamente, acompanha muito. Alguma coisa boa aquela criança tá vendo, né? Dessa rotina de trabalho intensa. Porque uma criança não ia replicar uma coisa que não acha legal, que não gosta, que traz algo negativo pra ela, né? E eu costumo muito falar pra ele, eu falo quase sempre, quando ele pergunta assim, por que tu vai trabalhar? Porque ele me pergunta isso, né? E eu sempre digo, porque eu amo o que eu faço. Sim! E eu tento levar isso pra ele, né? Eu amo o que eu faço. Imagina se tu acha, meu filho, que eu vou conseguir fazer outra coisa, eu amo o que eu faço. Porque pra mim é importante que ele veja, que os dois vejam, né? O meu mais novo tem 7 meses, não entende ainda, mas que entendam que pra mim aquilo ali é muito mais do que um trabalho. É um meio de ser feliz, ser realizada profissionalmente. E muitas vezes a gente acaba talvez não expressando, né? Eu chego em casa e falo assim, ai, tô cansada, ai, o dia foi
deixei. Mas que bom que eu consigo também expressar pra ele que aquilo ali é uma coisa que eu amo fazer. E olha a E quão importância. importante é, né? Olha aí como a gente está super. Porque, na verdade, esses meninos e as meninas também, né? No caso, tu tem uma filha também, de ver isso e naturalizar isso como sendo algo que o trabalhar é bom, né? É algo, claro, trabalhar que é bom, cansa, mas estudar ele é é bom. bom. Exatamente. E é através, eu concordo com vocês, eu vejo que a gente, nesse aspecto, está super alinhada, que é a questão do exemplo. Né? Tu deixar a semente ali do que pode vir a ser, apesar de talvez não ser aquela mãe que acompanha tudo. Eu sou sempre a mãe que está atrasada com algum tipo de material escolar que eu deveria... Olha a outra me olhando aqui. Material escolar que deveria ter levado, esqueci que era o dia da fantasia, mas é tudo com amor. Né? Mas o que é importante a gente não esquece. Exatamente. Né? O que é importante, esses dias eu tava com meu filho em casa, e aí ele tava me puxando, me abraçando, eu com a criança no colo, e eu falei assim, João, para. E ele continuou me puxando, e eu peguei, parei, larguei o meu outro mais velho, era, sei lá, 10 da noite, larguei o mais novo, peguei ele, comecei a explicar. Meu filho, quando uma pessoa fala, não importa se é qualquer pessoa, tem que parar, não pode. E fui por toda aquela conversa, e depois passou um tempo, botei ele pra dormir, meu marido voltou assim, que bom que tu falou sobre isso com ele, porque talvez a gente não tivesse se dado conta, foi uma coisa involuntária, uma criança puxando a mãe, querendo abraçar, mas assim, nós que somos mães de meninos, como é importante a gente levar isso no momento que não é algo assim, não é externo, é dentro de casa, né? Mas olha que louco para onde vai a nossa conversa, porque tu falando isso, né, daí a importância de uma educação consciente em que tu te dá conta, inclusive, de passar os limites para os teus filhos, porque se não é assim, lá além ele talvez, não ele, né, mas claro. tu possibilita que passe por uma situação em que a mulher diz pare, e a pessoa não para. Não, e isso dentro então, de casa... ser mãe, né, ser mãe, eu sempre falo tem pro essa meu pequeno da casa. Como ele tem que tratar as meninas. Que ele não pode bater em meninas, porque menina é muito corporal. Um chega, um amigo empurra, eles vão lá e empurram de volta. E eu digo pra ele, não, tu não pode fazer isso com a menina. Tu tem que dizer pra ela, para. Tu não pode chutar a menina, tem que tratar a menina assim, assado. Então é muito importante que a gente passe essas coisas para os filhos da gente. E vocês que têm, assim, uma leva grande de funcionários, né? Como é que vocês observam essas relações no dia a dia? Porque nós temos muitas questões comportamentais hoje na sociedade que nos deixam alarmada, né? Vocês têm, digamos, um microcosmos ali dentro de cada uma das empresas. Vocês percebem essas tensões de, claro, que passou por um RH, passou por uma contratação, as pessoas que estão com vocês que acabam ficando, mas acontece um tipo de situação que é complexa e talvez envolva, às vezes, até mesmo violência? Sim. Já tive algumas delicado, porque vocês não podem expor nada. Eu não posso. Teve alguns anos atrás, e como já faz anos, posso trazer, né, de maneira ilustrada, uma colaboradora que comentava que tinha problemas com o marido, enfim, e chegou um dia e ela não apareceu no trabalho. E ficou 2 dias sem aparecer, e 3 dias sem aparecer, e aí fizemos um boletim de ocorrência. Não conseguimos contato, não sabemos, depois ela apareceu, enfim, tinha tido uma situação em casa, mas aí o olhar atento também é importante, porque assim, naquele momento, como nós já sabíamos que existia alguma coisa, a gente já tinha conversado, RH precisa de ajuda, como que a gente pode, né, fazer para te ajudar de uma maneira que fique mais confortável, que te sinta segura, mas no momento que a gente viu que tinha alguma coisa em alerta, a gente agiu. Né? Que é o humanizar também o espaço de trabalho. Eu entendo que não dá para ser nem tanto... Tem muito preconceito, muito preconceito. Eu tenho pessoas que trabalham hoje, que vieram de outras empresas, que sofriam um preconceito por conta da sua sexualidade. E todo mundo lá sabe que a máxima é respeitar o colega, tratar bem o colega, como é importante a cultura, né? Daquele ambiente ser um lugar agradável para trabalhar. Porque tem isso, né? Se não tiver essa harmonia, também a que custo se mantém uma empresa? Eu acho que tem isso, esse equilíbrio do
do ser um ambiente. A gente falou no episódio passado, inclusive, sobre esses locais da tua vida, né? É a casa e o ambiente de trabalho é o segundo local onde tu fica. Também uma segunda mais. casa. É o local que a Segunda gente casa. passa mais tempo. Exatamente. Né? Acaba sendo o trabalho. Eu acho que, às vezes, quando a gente tem um número muito grande de funcionários, não consegue enxergar todo mundo. Infelizmente, a gente não consegue. Mas é importante a gente saber que tem que ter pessoas que enxerguem, né? Então, assim, a gente trabalha muito com, olha, tem RH, advogado externo, qualquer situação, chama pra conversar, tentar entender, buscar. Porque, claro, a gente não vai conseguir estar em todos os locais e nem falar com todas as pessoas todos os dias. Mas também tem que ser um ambiente que as pessoas se sintam acolhidas, né? E sintam segurança se caso precise de alguma coisa ou conversar, enfim, para poder tentar ser da melhor maneira possível resolvida ou orientado, Porque né? acontece muita coisa. Muita coisa. Sim, exatamente, é isso, é um microcosmos, né? São pessoas e em muitas condições pessoas também, cada uma com as suas dificuldades. Todos nós temos, né? Todos nós temos as nossas características, nossas habilidades e nossas fraquezas. Então ali é onde rola o dia mesmo. Eu acho muito impressionante, porque assim, hoje eu não trabalho mais o dia inteiro, não é? Eu digo que eu trabalho o dia inteiro, mas né? Por aí. E olhando para trás, quando eu me lembro da época em que eu ficava 2 turnos numa empresa, aquele momento parece que o mundo se limita muito àquilo. A gente tem muita dificuldade de perceber que o mundo é bem mais do que a empresa. Então aquilo deixa todo mundo muito condicionado. Gerenciar todas essas dores e amores e é muito, muito complexo. E aí acho que entra esse diferencial fundamental de ambas vocês, que é ter, além de serem extremamente talentosas, ter este olhar. Porque casualmente vocês são mulheres que têm esse olhar quase que de mãe, né? De certa forma, assim, sobre os seus. E como isso faz o dia a dia ser melhor, né? O nosso RH trabalha bastante, mas é quem gerencia um homem e ele A gente não tem nada contra homens também. também. É que é tão bonito a gente valorizar também, a gente quer ser valorizado, mas é tão bonito e todo mundo ama ele, porque realmente é uma pessoa que consegue trazer muita paz e harmonia lá dentro. Ai, que coisa boa, né? E estar em querido. Paz querido dentro não é só sobre lucro, não é sobre venda. Não, é sobre também. Também. Que coisa boa. Também faz parte da gestão, né? Acho que trabalhar a cultura, trabalhar endomarketing, as pessoas se sentirem felizes, enxergar como tem que trazer resultado, tem que ter lucro. Endomarketing, fazia tempo que eu não ouvia essa. Nossa, eu uso essa palavra acho que toda semana. A gente tem calendário de ações de endomarketing dentro do escritório, porque assim, é muitas pessoas, tem muitas idades. O meu colaborador mais velho tem 70 anos e o mais novo tem 16. Então assim, a gente pega uma faixa muito grande. Como agradar todos? Ninguém consegue. E como é que agrada a todos? Assim, ninguém consegue, né? Eu acho que só... Mas como é que é essa composição? Porque eu acho muito interessante hoje esse pupurri, essa diversidade de idades, porque, gente, quem tem mais idade tem uma experiência, um repertório e que pode ajudar muito. Eu, particularmente, amo trabalhar com pessoas acima de 50 anos. Amo. Eu acho que é o comprometimento, a responsabilidade. Eu vou mandar meu currículo lá pra ti. Manda pra RH direto. Tem um comprometimento diferente, um olhar diferente. A minha diretora jurídica, ela tem 62 anos. Fez agora em fevereiro. A chefe do laboratório tem 54 do meu. Esse queridão que eu falei também é 50 a mais. A chefe da dermato é 50 a mais. Mas é exatamente, olha, me aguarde aos 70. Mas eu acho que assim, a tendência, a expectativa de vida, eu acho que a Cris vai saber melhor do que eu, ela aumentou, né, de uns anos pra cá. E querendo ou não, quem tem 50 anos hoje não é a mesma pessoa que tinha 50 anos há 30 anos atrás. É diferente, né? Então, é só olhar as mães da gente. A tua nem tanto. É só olhar a gente, né? Eu ia dizer, não é nem as mães mais, vamos olhar a gente que já tá quase chegando nessa fase. Aí Deus, que bom, porque não há outra fase. Se der tudo certo, a gente fica velho, né? Não, eu tô melhor do que... Mas eu também, graças a muitos suplementos da Farmatec. Muito creminho. Muito creminho, que eu tomo de cápsula, que crema, mas depois a gente fala sobre isso.
Mas eu acho que essa questão, assim, não tem como agradar a todos, mas tem como criar um ambiente harmônico pela cultura da empresa. Então, por exemplo, lá no escritório a gente tem procedimento de absolutamente tudo. Por quê? Para não deixar margem para discussão, margem para um que é o ar-condicionado assim, outro que é assado. É a senhora do processinho, O procedimento, né? eu tenho procedimento para A tudo. gente também adora um procedimento operacional padrão POP. Padrão pop? Não, procedimento Ah, operacional. POP. É procedimento operacional padrão. Que A gente legal. ama um POP. Pop. Mas eu quero dar, já que vocês falaram sobre isso, eu quero comentar com vocês o caso Disney, não do cliente. Vocês sabem que em Orlando são mais ou menos 80 mil funcionários que trabalham nos parques da Disney, mais ou menos esse valor, se for um pouco mais ou menos, de tudo que é nacionalidade, tudo que é cultura. E a grande pergunta é como é que a Disney consegue que todos eles trabalhem Mesmo no mesmo padrão. padrão, com idades diferentes, com países diferentes, cultura. O nome disso é cultura. E a Cultura cultura- Disney. E tem que ser reforçada, né? Porque, Todo dia. infelizmente, não é algo assim uma vez por ano, né? Tem que ser algo reiterado, vivência. lembrado. Exatamente. Não, e muitas vezes a gente lida com pessoas que têm vícios, cultura, teve uma educação diferente, que pensa de uma maneira diferente. Então, falei uma vez, a ideia é falar outras vezes para aquilo ali tentar internalizar o máximo possível, né? Porque é difícil. A gente acaba vivendo com muitas pessoas. Quantas vezes as coisas se repetem e daqui a pouco chega alguém novo e já desajusta aquilo ali, né? Então, acaba sendo... Uma a gente tem repetição. Exatamente. A gente tem o calendário de endomarketing também para conseguir reforçar isso, né? Reforçar o que pra gente é importante. Dentro do calendário de endomarketing, por exemplo, as ações festivas. A gente tem, por exemplo, lá, agora... Dia da Mulher, evento que a gente traz, ou a gente traz psicólogo, a gente pega um tema e traz, porque também é uma maneira de reforçar o que pra gente é importante. Lá no escritório nós temos 13 líderes, dos 13, metade são mulheres. E eu acho isso um ótimo número, queria que fosse até mais. Não desprezando os homens. Não, Deus, deixa- eles são maravilhosos. Deixa eu falar, a maioria também Eu é acho mulher, que a gente viu? tá numa fase bem em que a pouco. gente ainda tá lutando por muitos lugares, sim. É. Né? Não vamos achar que tá tudo dominado, porque não tá. Isso aqui, hoje, não é ainda o padrão. Né? Mas quem sabe será normal. Eu acho que a ideia é ficar normal. Isso nem ser mais uma questão. Tá todo mundo na mesma e a gente não tem que ficar contando quantos são, mas ainda não é. Então não tem opção Bem mesmo, isso, né? Ali. Agora, de novo, eu tô com essa coisa da mãe, certo? Eu tô com uma culpa aí. Mas, de novo, é que nem educação em casa. Tu repete, e tu pensa, gente, mas as pessoas não entendem. Mas Não é isso aí. As pessoas têm uma criação, uma história de vida. Elas têm um conceito de vida. E tu precisa que ela não mude os conceitos, mas que ela consiga entender o que é inegociável para a empresa e consiga todo dia, aos poucos, entrando naquele clima. E tem uma frase que eu amo, que é o exemplo arrasta, né? Porque, assim, a cultura também é sobre isso. É também sobre a gente conseguir mostrar, dar o exemplo não só diretamente, mas também os líderes, os supervisores, as pessoas que trabalham diretamente ali, serem exemplos para os demais, né? Porque isso faz o dia a dia, isso faz a cultura, né? As pessoas vendo e repetindo o que está acontecendo. Agora, vocês conseguem delegar funções? É fácil para vocês? Como é que é? Eu sim. Bah, delego super bem, cobro melhor ainda. Não, Meu é porque senão não tem como, meu né? marido disse, a Cris delega que é um espetáculo. Tem muita ironia, né? Que ele fica louco, que eu... Então, tu vai fazer isso, tu vai fazer Mas a aquilo. verdade é que se tu não faz isso, tu também não consegue. Uma vez me falaram isso quando eu trabalhava em empresa também, era quem não delega não cresce. Né? Porque se tu não passar o que tu faz para outra pessoa, tu nunca vai te descompatibilizar da tua função para poder crescer. E então, assim, tu também não consegue, vocês não conseguem fazer as suas coisas, inclusive da sua vida pessoal, porque o que é sucesso, né? Eu vou até jogar para vocês assim, o que é sucesso, se não também poder viver as suas realizações, né? E como é que tu vê o sucesso hoje? Tu te considera um sucesso? Vamos começar falando de delegar, Tá. posso? Pode, faz o que. Já tá delegando, inclusive, A ordem. eu delego a entrevista pra ti. Não, mas tu... Mas assim, ó, a gente sempre tem a tendência de achar que a gente vai fazer melhor e que ninguém tem a capacidade de fazer o que a gente faz. Mas às vezes tu oportunizar outras pessoas a voar, confiar que elas podem fazer as coisas, tu vai te surpreender, porque tem coisas que elas podem
não fazer como tu, não fazer tão bem, mas tem outras que elas vão fazer melhor do que tu. E, então eu acho muito importante que a gente consiga delegar, confiar, porque a gente pode se surpreender. É que isso é confiar no ser humano, né? Nas pessoas que tu contratou também, que passaram por um crivo, enfim. Isso é motivacional para quem está ali, sabe? Da autonomia. As pessoas têm capacidade de fazer a resolução de problemas de uma maneira muitas vezes melhor do que a gente. E também isso nos dá tempo de crescer, né, Cris? Porque, por exemplo, no momento que eu não estou fazendo operacional, eu estou enxergando de cima, né? E estou olhando o que pode ser melhorado, o que pode ser ajustado. Tem uma frase que diz assim, o líder não é aquele que não faz nada e não deixa nada sem ser feito, né? Porque diretamente, óbvio que a gente não está fazendo, mas indiretamente tem que ter o olhar, tem que ter alguém enxergando o que pode ser ajustado, melhorado, como pode faturar mais, porque também é sobre isso, né? Também é sobre isso. Exatamente quando tu falou agora essa frase do líder é quem nada faz, sem deixar de ser feito. Líder é quem não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Exatamente, porque isso também é algo que deve ter pesado para vocês em algum momento, acho que já superaram isso, de ter essa posição de liderança, mas não tá ali no dia a dia trabalhando, né? E ter esse questionamento, mas tá lá, não faz nada, ainda é mulher, ainda é bonita, e não é fácil, tem que estar muito segura de si, na verdade. Eu ouvi recentemente dos meus líderes que um dos coordenados dela disse, mas a Cris não trabalha no sábado. Imagina, né? Imagina. Não, e assim... Não trabalha presencial. Mas tu vê como é que é a cobrança, como é que é o entendimento, né? Isso não deve ser fácil, já passou por situações assim? Muitas. Mas assim, eu, por exemplo, eu tenho períodos de férias que eu não abro mão, porque é um momento não só meu, mas é o momento dos meus filhos terem a mãe 100%. Eu acho que isso é importante. É o momento do meu marido ter a mulher ali 100%. Então, eu tento não abrir mão de alguns momentos. Mas assim, o online é 24 horas por dia. Horas, celular. Sábado, domingo, feriado, Natal. Eu tenho alguns colaboradores lá que falam assim, ontem teve e-mail 1 hora enviado do meu iPhone, porque quando eu mando o e-mail rapidinho, eu consigo responder de madrugada. Porque, querendo ou não, é uma rotina que a gente tem que estar presente em muitos lugares. E a tecnologia proporcionou, não sei se é benéfico ou não, a gente estar presente em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, lá no escritório a gente tem grupos, né, por setor. Eu tô respondendo todos os setores, às vezes, em questão de 5 minutos um ao outro. Não tem como a gente não estar presente, né? Claro, as pessoas julgam, acham que é fácil, né? Acham que, olha... A gente tá super bem, exatamente, tá só coisa, né? Acham, mas assim, só quem tá atrás de uma mesa, porque a gente pode ter momentos de liberdade, de ir viajar, de tirar férias e tal, mas o celular tá junto. E além disso, né, o peso da responsabilidade ninguém sabe. Se eu ganhar, quase 100 pessoas ganham comigo. Se eu errar, é eu e mais 100 pessoas que perdem junto. Então, é um peso muito grande. E aqui eu tô falando de colaboradores. Eu nem tô no final, no processo, no cliente, daí eu tô falando de quase 10 mil. Sim. É muita coisa. Então, a responsabilidade, ela também tem que dar... A gente tem que ter um benefício, que é a liberdade. Que é poder ter uns momentos de lazer, poder sair sexta-feira mais cedo pra ir pra praia, por exemplo, né? Mas também domingo, se precisar, eu vou estar trabalhando. Eu acho que Sim, a responsabilidade, ao fim e ao cabo, é de vocês. 100%. Né? Quem vai matar no peito depois a bucha quando vem, não tem escapatória. E, guria, se vocês olhando assim para trás, né? Agora, considerando essa posição já de mulher, de mãe, empresária, proprietária, bem sucedida, né? Porque os negócios de vocês já estão estabelecidos. O que vocês, se vocês pudessem ter dado um conselho para si mesmas, né, para talvez não sofrer em algum aspecto ou acelerar algum tipo de atitude, vocês sabem o que vocês teriam falado para si mesmas? Eu sei, para não ter medo, porque é uma coisa que eu sempre tive. Eu tinha, como eu vim de uma família humilde, eu estudei escola pública, eu tinha muito medo de falhar. Será que eu vou conseguir? Será que eu tô perdendo tempo, tô perdendo dinheiro? Será que não vai dar certo? Como vai ser? Como não vai ser? E o medo me trouxe muita ansiedade. Então, por muito tempo, eu tinha ansiedade. Hoje em dia, eu faço terapia, porque pra mim tinha que estar dentro da torneira. Todo mundo tinha que fazer terapia também, porque é uma maneira da gente sair como um copo d'água, porque é importante. E é importante a gente também refletir sobre isso, né? Eu sabia que eu era muito ansiosa a ponto de não dormir. Eu não durmo muito pouco, eu já durmo muito pouco. Eu não dormia.
Hoje em dia, com filho de 7 meses, umas 4 horas por noite, mais ou menos. Mas assim, o meu normal, 6 horas é luxo, né? Dormir 6 horas por noite, porque eu vou dormir. E eu tenho uma coisa, não sei se vocês têm também. Quando eu tô em casa, tranquila, começa a vir ideias. Vou criar um projeto. Criativo. Não, totalmente. Exatamente. Eu tenho o grupo do pessoal do marketing, eu mando assim, meia-noite, né? Tô com uma ideia, me responde amanhã, mas eu vou mandar aqui, porque é a hora que eu tô mais livre, e, enfim, acaba trazendo, né, a gente tem isso. Eu vou te dar uma dica, o grupo contigo mas eu já tenho. Tu escreve lá e manda só no dia seguinte. Fica falando ali contigo, né, e tendo 1000 ideias. Mas eu vou um pouco adiante, eu boto no modo avião, mando todas as mensagens e desativo o modo avião de manhã cedo. Todo mundo recebe, eu tô... Mas eu nunca pensado nisso. Mas se alguém precisar te ligar. Não, quem precisa de mim tá na minha casa, né? Que são meus filhos. Então tá certo, bem pensado. Aliás, uma boa dose de pragmatismo também é essencial pra gente conseguir executar. Eu gostei desse negócio do modo avião. Pronto, já tô vendo. Aliás, modo avião é uma coisa que a gente gosta bastante, né? E tu, Cristo, tem alguma coisa que tu te daria de conselho, que certamente pode servir pra muita gente? Quase o que... Eu também estudei em escola pública, também venho de uma família de classe média baixa, tudo que a farmácia só foi possível com a ajuda da minha sogra. Não sei se tu sabe, quem emprestou dinheiro para eu começar o negócio foi minha sogra. Sogra, hein? Ela é maravilhosa. E é uma querida. Me ajudou muito no início. Aliás, já desmistificando o papel da sogra. Tem sogras ótimas. Agora, só porque eu sou mãe de homem, eu fico com essa história do desmistificando. Assim, é muito difícil começar um negócio. A gente tem muito medo. Eu acho que eu diria para mim, hoje, se pudesse voltar lá atrás, eu diria para Cris, seja mais resiliente, vai dar tudo certo. É quase isso, né? Confia em ti. Confia, né? Eu acho que não tenha confiança, medo, vai dar certo. Meu marido fala hoje em dia, quando eu tô com um projeto, ele fala, como tu é peituda, tu vai lá e faz, não tem medo. Hoje em dia, não. Hoje em dia muito menos medo. Hoje em dia, não. E isso é a maturidade profissional, né? Isso tem a ver com autoconfiança também, né? Não, e é uma maturidade assim, no sentido de, se tudo der errado, eu sei o caminho que me trouxe até aqui. Eu vou conseguir fazer de novo. Coisa que a gente não tem no início, né? Não tem no início. Mas diria isso, medo. Sabe que, para encerrar, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu gosto muito de falas de filmes infantis, né? Eu acho que eles trazem muito o que é verdadeiro, fundamental, a essência. Que é a frase da Cinderela, né? Tenha coragem e seja gentil. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, porque vocês são duas mulheres muito corajosas, então exteriorizaram isso ainda, mas extremamente gentis. E olha que comunhão linda que dá isso, né? O resultado que isso dá no seu negócio, na sua vida, na nossa amizade, que coisa bem boa. Gurias, parabéns. Obrigada. Vocês sabem que vocês, vou repetir, assim, são mulheres que eu admiro muito e que sirvam de exemplo para todo mundo que está nos acompanhando nesse papo sério. Beijo.